Vamos fechar os olhos comigo? Vamos abrir o coração aqui para essa nossa história, vamos abrir a mente para essa nossa história. Fecha os olhos, deixa fechado por um pouquinho, porque a gente vai voltar no tempo. E a gente vai voltar agora para uma sala, é o chamado cenáculo. Quem queria ir para Jerusalém, olha, estamos indo para Jerusalém agora, entrando num prédio que é conhecido hoje como cenáculo. Você está vendo que tem uma aparência de arquitetura islâmica. É porque ele foi ocupado pelos cristãos, reocupado, e depois os islâmicos vieram. Tem inscrições cristãs, tem cruz aí dentro, tem inscrições que falam de Alá, com versos do Corão, mas esses são cristãos aí dentro. O Papa Francisco, inclusive, já rezou aí dentro. Papas costumam rezar aí porque é o lugar da última ceia. Ah, não era aí, não tem essa coluna. Não, não tem. Mas a tradição nos leva a acreditar que foi nesse lugar a casinha, alterada, muito alterada com o tempo, tudo bem, mas o lugar histórico seria esse, onde aconteceu aquele jantar importantíssimo, né, que os evangelhos nos dizem que foi no segundo andar de uma casa em Jerusalém. Então nós estamos aqui com a máquina do tempo programada para voltar ao ano 33 no nosso calendário, avançamos um pouquinho, né? Já estamos no ano 33, aproximadamente. A gente sabe que não é certo que Jesus nasceu no ano 0, pode ter sido um pouco antes, provavelmente foi um pouco antes, mas isso não é assunto para hoje. De qualquer maneira, por volta do ano 33, a gente está agora, mais especificamente na noite em que Jesus se reuniu com os apóstolos para o jantar do Seder. Olha só, essa palavra não é muito comum para os cristãos, mas ontem eu falei com uma família muito próxima a mim em Jerusalém. Na verdade, agora eles não estão mais em Jerusalém, eles saíram de Jerusalém, estão morando nos arredores de Tel Aviv. Eles tinham acabado de fazer com a família o jantar do Seder, que era o jantar que Jesus fazia naquela noite com seus apóstolos. É o jantar da Páscoa judaica. Hoje eles comem o pãozinho sem ázimo, né? Eles comem um pão industrializado. Na verdade é um biscoitinho, é um massa, que é uma tradição alemã. Eles mudaram um pouco, uma tradição europeia, mas para muita gente ainda é o dia de se comer um cordeiro. Eu queria começar perguntando para a gente entender o que está acontecendo, se tem um cordeiro nessa mesa. Quem sabe me responder? Olha, tem muita gente já me escrevendo aqui sobre Judas, olha. Então, me perguntem então, me digam então, se tem um cordeiro na mesa. Nesse jantar, na última ceia, tem um cordeiro à mesa? Algumas pessoas já pensaram assim, o cordeiro de Deus está ali. Mas essa é uma visão posterior, é um entendimento posterior. Algumas pessoas estão dizendo, não, não tem cordeiro, o cordeiro é Jesus. A Jaqueline Silva disse que tem, o Daniel está dizendo que tem cordeiro. Tem gente que disse de jeito nenhum, ou seja, já temos uma grande controvérsia aqui. Se é um jantar de Páscoa judaica, tem que ter cordeiro, gente. Tem que ter cordeiro. Aí a gente vai pensar, mas, poxa, na última ceia do Leonardo da Vinci, vamos ver a última ceia. Na última ceia do Leonardo da Vinci, os pratos estão vazios, né? O da Vinci não colocou nenhum cordeiro aí no meio, não. Tem uns pãezinhos, mas olha, gente, a última ceia que fez pra gente, né, que deu pra gente, o nosso imaginário está muito baseado nele, nesse quadro. Ela é um quadro que tem uma imagem muito italiana da última ceia. Olha só essa mesa, olha só essa pedra. Vejam o ambiente. E mais do que tudo, esse pãozinho que está aí na mesa não poderia ser consumido na Páscoa judaica porque ele tem fermento. Então não pode. O pão gordinho não serve para Páscoa. Esse é um pão italiano que o Da Vinci colocou aí. E também não tem cordeiro, né? O Da Vinci optou por peixes. Peixes são típicos do Mediterrâneo. Tudo bem, tem peixe. A Terra Santa também chega ao Mediterrâneo, mas nós estamos em Jerusalém, distantes do mar Mediterrâneo, perto do mar da Galileia um pouco, não tanto assim. Tem peixe, né? O peixe, inclusive, é fundamental. O encontro de Jesus com os primeiros apóstolos, segundo os evangelhos, é numa pescaria. O barco de São Pedro é um dos maiores símbolos do cristianismo. Então, o Da Vinci usou símbolos cristãos já do tempo dele, já, né, no tempo do Renascimento. Então,
Da Vinci não colocou o cordeiro. Mas, Léo, mostra pra gente aí um quadro com o cordeiro na mesa pra gente ver que alguns artistas entenderam, como eu entendo, como a história entende, que sim, gente, tinha um cordeiro na mesa. Aí a gente vai dizer, sim, tinha um cordeiro na mesa e outro à mesa. O cordeiro de Deus, como é entendido hoje pelo cristianismo, estava ali em volta, né? Mas aí eu pergunto, vamos voltar ao nosso quadro do Da Vinci, porque eu quero lançar a pergunta, então, quem é o discípulo ao lado direito de Jesus com o manto claro? João, 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 João e João. Todo mundo afirmando. O Jefferson disse Judas, não, Jefferson não é Judas, e a Mônica trouxe Maria Madalena. Então, a maioria entende que aquele é João, a Jaqueline Silva também está dizendo aqui Maria, mas eu acho que ela está falando Madalena, não, Maria Madalena, né? Que é a grande questão. Pela imagem, gente, olha só bem, se a gente olhar aqui, é claramente uma figura feminina. É preciso um esforço grande para ver nesse personagem pintado por Da Vinci um homem. É difícil pensar que é João, tem que fazer esforço. Mesmo que ele seja mais jovem, é uma figura muito feminina. A gente sabe que o Da Vinci também transita por figuras que podem parecer mais femininas e mais masculinas, mas aqui é uma personagem muito feminina. A gente tem tudo para pensar que pode ser Madalena, mas, de novo, Bom, primeiro, essa é a tese que algumas pessoas disseram aqui, né? Que é Maria Madalena. É a que foi defendida pelo escritor Dan Brown no Código da Vinci, que foi um livro que arrasou quarteirões aí, vendeu a beça, foi para o cinema, vendeu a beça, foi super visto, incomodou muita gente pelas inverdades, obviamente traz muitas inverdades, casamento de Jesus, filho, aquela história toda que é uma ficção, a gente sabe disso, mas é muito provável, gente, que Madalena estivesse nesse jantar, porque ela vai estar com Jesus o tempo todo. Todos os documentos nos mostram a importância de Madalena, e o próprio Evangelho de João vai dizer que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Então a gente está entendendo que Maria Madalena está nesse jantar. Da Vinci deve ter entendido também, porque não colocou Madalena em outro lugar. A gente tende a pensar que era Jesus e os apóstolos, mas a gente não pode esquecer disso, né? A tese do Da Vinci é muito imaginária em tudo, mas na presença de Madalena na última ceia, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para entender que é o mais provável que ela tivesse ali, sim, né? E, bom, a gente também tem que pensar na mãe de Jesus, não como sendo aquela personagem, mas essa ceia que a gente está testemunhando agora, a gente tem que pensar que Maria também pode ter estado nessa ceia. Vamos dizer, não sentou-se à mesa com os apóstolos, estava num cantinho assistindo, acompanhando, mas é muito provável que ela tivesse. A gente pode até pensar que ela estava por perto, isso é certo, né? A gente pode pensar que ela estava talvez na casa de Lázaro com Marta e Maria de Betânia, como ficou conhecida por causa de Betânia, né, do lugar Betânia. Pode ser que Maria estivesse lá, mas como ela vai estar com Jesus o tempo todo, vai estar com ele ao pé da cruz, e depois vai estar com os apóstolos nessa mesma casa, nesse mesmo cenáculo, no dia de Pentecostes, é muito provável que Maria, mãe de Jesus, também estivesse aí. O importante, então, é que a gente está construindo a cena que o Da Vinci nos mostra e outros nos mostram, mas agora a gente vai daqui a pouco ver mais de perto, a cena em que acontece o momento em que Jesus afirma que um dos apóstolos, um deles ali, vai trair o mestre, vai trair Jesus. Então, eu queria convidar vocês agora a gente dar um pulinho lá no Museu do Louvre, porque tem um quadro fantástico que vai nos ajudar a entender esse momento. Vamos para lá, Léo, corta para o Museu do Louvre. Bom, a gente vai começar essa nossa incursão ao Museu do Louvre para entender a Semana Santa pela última ceia, que aconteceu provavelmente numa quinta-feira, que era o jantar do Seder, a celebração cerimonial pascal. E, bom, essa é uma obra diferente da que a gente está acostumado a ver. Deixa eu sentar aqui para admirar. A gente está muito acostumado a ver a pintura do Da Vinci, a Última Ceia, mas essa aqui ela tem algumas características interessantes e diferentes, né? Primeiro, olha, tem 13 pessoas, tem Jesus e os 12 apóstolos, né? Dá pra gente ver isso, mas tem 2 pessoas aí num canto que não estão mencionadas nos evangelhos.
Eu demorei um tempinho aqui, tentando encontrar o Judas, mas não foi difícil não. Olha ele ali, ó. Uma mão escondida atrás ali, ó, com as 30 moedas de prata que ele vai ganhar depois por ter entregado Jesus aos romanos. Já é uma simbologia, né? Porque nesse momento aí ele está sendo informado por Jesus. Jesus está dizendo, um de vocês vai me trair, quem é que vai me trair? E a gente já tem Judas meio que se entregando ali. Judas já está dizendo, mestre, sou eu? E ele aparentemente sabe, porque o pintor está sugerindo isso. Olha lá o saquinho lá, o saquinho de moedas. É Judas já ciente do que vai fazer, ou seja, um crime premeditado, segundo esse pintor. Porque a gente sabe que tem diversas versões para isso, mas mesmo nos diferentes livros, mesmo se a gente leva em conta os gnósticos que têm o Evangelho de Judas, ele sempre é apontado como traidor. E a intenção dele, aparentemente, é ganhar dinheiro. E ele teria sido enterrado no Akeldama, o campo de sangue que existe até hoje em Jerusalém. Bom, existe um lugar chamado Akeldama, se é o mesmo a gente não sabe, né? E olha, gente, um detalhe que eu queria mostrar também. Vamos ali. Não tem cordeiro na mesa. Muitas santas ceias, né, muitas últimas ceias, tem um cordeiro aqui em cima da mesa. Nessa não. É sempre uma dúvida, eu acho que todo pintor deve ter, que é, coloco ou não coloco o cordeiro na mesa? Porque se o cordeiro é ele próprio, Jesus, porque Jesus substitui o sacrifício que era feito no templo, lembrando, gente, que o sacrifício vem lá dos cananeus, vem do tempo de Abraão ainda, a ideia de sacrificar animais para agradar a Deus. E quando Jesus é crucificado, esse sacrifício para de existir, pelo menos para aqueles que seguem Jesus, que futuramente vão ser chamados de cristãos. O sacrifício é do próprio Jesus. E aí não tem mais cordeiro na mesa. O cordeiro está sentado à mesa. É ele que vai ser sacrificado para salvar os pecados da humanidade inteira ao mesmo tempo. E é isso que esse quadro está nos dizendo. Quer saber muito mais sobre a história de Jesus? É só apontar a câmera do celular para esse QR Code aqui na tela, ou então você pode ir direto no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero você na sala de aula.